Aleluia. Agora mesmo, só porque você entrou por essas portas, existem cadeias que estão sendo quebradas na sua vida. Oh, aleluia. Pessoas que entraram doentes, pessoas que entraram com dores, agora mesmo, perceba no seu corpo a saúde se manifestando, a cura chegando até o seu corpo, mandando embora agora mesmo a dor, a doença, a enfermidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Eu declaro vindo abaixo, Senhor. Eu declaro agora caindo por terra toda a influência, Senhor, tudo aquilo que tem trazido dor, eu declaro agora caindo por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, a unção que despedaça o jugo vindo sobre nossas vidas agora mesmo. Oh, aleluia. Pessoas que chegaram tristes aqui, eu declaro agora a alegria tomando conta de você. Você já é alegre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos essa noite por esse momento, Pai, por esse culto gracioso. Te louvamos, Pai, pela palavra que nós vamos receber, uma palavra que vai nos inspirar nessa noite. Obrigado, Senhor. Há uma porta aberta sobre nós, há um liberado dos céus específico para nos acrescentar e para nos abençoar nessa noite. Muito obrigado. Nosso coração, nosso ouvido, Pai, a nossa mente está cativa, atenta, Pai, a tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos no precioso nome de Jesus. Eu quero que antes de você se sentar, você possa dar um abraço para a pessoa do seu lado, dar um aperto de mão. Faça isso para a pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás de você. Diga para ele ou para ela: seja muito bem-vindo. Perca a vergonha agora para você fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Grande é o Senhor, irmãos. Aleluia. Se você terminou, você pode se sentar, amém? Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a igreja, amém, pela grande festa que nós tivemos na semana passada. Muito obrigado, irmãos. Vocês são a bênção dos céus. Muito obrigado àqueles que se envolveram para tornar viável e também real, né, aquele momento que nós tivemos na semana passada. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado também especialmente a Vanja, né? Vanja foi a cabeça aí do momento. Rapaz, a Vanja é uma bênção dos céus. Amém? Muito obrigado, Vanja. Que Deus abençoe a sua vida. Quero também agradecer a cada um dos presentes que eu recebi. Não tinha um nome, né? Então não tive nem como agradecer a ninguém pessoalmente. E também não gravei aqui na hora que eu recebi. Eu não gravei quem foi que me deu. Mas eu faço um agradecimento público. Amém a todos vocês, e obrigado também pela oferta generosa que me deram. Muito obrigado, irmãos. Deus continue abençoando e favorecendo vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o Deus que nos sara. Diga assim: o Deus que nos sara. Se bem que quando a Bíblia fala sobre cura nem é a perfeita vontade de Deus.
Na verdade, andar na perfeita vontade de Deus é andar em saúde divina e nunca precisar ser curado. Amém, irmãos? Esses últimos dias eu tenho recebido um relatório assim da igreja de muita virose, né? Muita gripe, muitas pessoas gripadas. Eu estava compartilhando hoje pela manhã, acho que já tinha uns 8 ou mais anos que eu não era cometido por uma virose. E rapaz, essa semana a virose me pegou. E eu fiquei não fiquei de cama não, mas geralmente quando ia anoitecendo ali, a gente percebia que o corpo estava febril, estava com dores, né? E esses dias a igreja, vocês mandaram bastante mensagens para mim, com relato de pessoas da nossa igreja que estavam bastante gripados. E aí, já estava no meu coração, queridos, falar sobre isso, falar sobre saúde divina, falar sobre cura. Amém? A grande verdade é que a doença não glorifica a Deus. Quem sabe disso? Amém, irmão? Alguém tem alguma dúvida disso, que a doença não glorifica a Deus? Como disse Humberto uma vez, ele falou assim: olha, se você acha que a doença glorifica a Deus e é uma bênção, então peça logo a doença para a família toda. Não é? Então a gente não tem coragem de pedir doença a Deus, né? Então a gente, só por essa expressão a gente já sabe que a doença não vem de Deus. A doença, a gente vai ver hoje que a doença na verdade é um reflexo, né? Veio como consequência do pecado. E o homem e a mulher que anda doente, que tem doenças crônicas, né? É porque de alguma forma se conformou. Porque se você não se conformar com a doença, irmão, eu vou te falar, Deus pode curar você. Amém, querido? Eu até entendo que existem fases da nossa vida que algumas coisas vão se apresentando no nosso corpo. E não precisa ser assim, não precisa acontecer assim, mas acontece. E como homens de fé, como mulheres de fé, como um povo santo que foi separado para Deus, nós temos na palavra condições plenas de colocar a palavra de Deus em prática e receber o milagre, receber de Deus naquela área específica que nós estamos precisando. Vou contar um testemunho rápido para você. Em 2023, em outubro de 2023, eu estava fazendo uma mudança, minha e de Maísa, e eu estava com um cunhado meu, Adilmo, e eu fui pegar uma caixa com livros, uma caixa muito grande, né? E naquela época, você sabe, né? A pessoa quando está fazendo academia quer dar uma de fortão, né? E rapaz, muito bem eu consegui pegar a caixa no chão de forma correta, mas não cabia na mala do carro. Aí na hora que eu fui colocar a caixa no banco da frente do carro, do passageiro, no banco da frente, que eu fiz aquele movimento com a coluna para frente, meu amigo, na hora deu uma dor na coluna, deu uma dor na lombar. E do jeito que eu estava, eu só fiz jogar a caixa lá e cair duro no chão. A única reação que a Dilma teve foi somente ficar rindo de mim, né? Mas dentro de mim eu sabia o que eu estava sentindo. Foi algo tão sério, tão sério, tão sério, irmãos, e quando no dia no dia não tinha ambulâncias na SAMU disponível. Aí foi chamado o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi lá, meu amigo, mas foi um alarde tão grande no mundo que parecia que tinha sido, parecia que tinha acontecido algo assim estrombólico, cair de um prédio. Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho, né? Eu sei que eu estava lá, deitado no chão, com as pernas que não conseguiam mover. E eu me lembro quando eu fui para o hospital, né? Eu tive uma lesão na lombar e por um pouco não se tornou uma hérnia de disco. Mas, queridos, depois daquele momento eu comecei a perceber que o tempo foi passando e aquele sentimento de que havia alguma coisa ali nunca cessava. Eu passei de lá para cá, eu passei por alguns exames e eu posso testificar para você, queridos, que daquele tempo em diante foi um tempo de exercer fé para ser curado completamente. Eu não podia fazer um movimento assim, que ao retornar, logo eu sentia aquele incômodo na lombar. Se eu fosse pegar alguma coisa, se eu fosse me abaixar para fazer alguma coisa, eu sempre estava sentindo aquele movimento ali. E aí quando você vai no médico, né? O médico tem aquela visão
científica a respeito do fato. Ele vai explicar a você, ele vai dizer a você: olha, isso aqui vai melhorar, mas há um desgaste aqui nesse disco, não vai voltar a ser da forma como era antes, né? E é interessante porque eu acredito que a maioria de nós, irmãos, já ouviu a palavra de algum médico. Eu não quero desprezar aqui a importância que os médicos têm. Eu acredito que tanto o médico quanto a medicina são instrumentos de Deus para salvar pessoas, para curar pessoas. Amém, queridos? Mas eu acredito que existe algo que está acima da palavra médica. Existe um decreto que não é o decreto médico, que está acima de qualquer outro decreto, que é o decreto da palavra de Deus. Amém, querido? Então, muito embora eu continue fazendo um acompanhamento, né? Eu não tenho mais problemas nessa área, não tenho mais dores na lombar, mas isso vai fazer dois anos agora, né? Agora é o mês de outubro. Mas isso foi algo que foi construído ao longo do tempo. Nem sempre eu estava pleno, nem sempre os movimentos que eu fazia eu não sentia dor. Mas a cada momento que eu sentia dor, ao invés de confessar a dor, eu confessava a palavra. Vocês são testemunhas que alguns meses atrás eu tive um problema no joelho. Eu nem lembro mais de qual foi o lado, né? Mas foi um dos dois lados aqui, eu não lembro mais qual foi, que eu não conseguia me movimentar direito. Eu estava lá cuidando, né, de uns animais lá em casa e quando eu fui pensar que não, eu escorreguei em um lugar que era íngreme e foi nesse aqui. E aí eu fiquei sustentado nessa perna, não é? E aquela dor, aquele momento ali que eu tive, causou um rompimento no menisco, né? E é interessante porque naquele momento a impressão que eu tive foi que a primeira impressão, né, que eu tive foi a seguinte: rapaz, o tempo vai passando, a pessoa vai ficando velha e parece que vai se somando coisa no corpo da gente. E aí na mesma hora que eu tive aquele pensamento, eu digo: opa, no meu corpo não. Amém, queridos? Então hoje eu posso testificar para você que eu não tenho mais dor no meu joelho, não tenho mais dor na minha lombar, mas eu não atribuo isso somente à medicina ou aos remédios. Eu atribuo isso principalmente à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, queridos, que quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que a doença é um mal que não veio sem propósito. Eu vou melhorar a frase. A doença é um mal que veio com um propósito. E o propósito da doença é glorificar o diabo. O propósito da doença é enaltecer o diabo, enaltecer o pecado. Quando a gente olha para a palavra, eu queria que você abrisse comigo aqui no livro de Provérbios, no capítulo 26, no verso 2, eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem. Provérbios capítulo 26, no verso 2, na Bíblia a mensagem. Olha o que fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: não tema a maldição imerecida, como não se deve temer o voo de um pássaro ou de uma andorinha. Olha que coisa interessante aqui. Na Bíblia Revista Atualizada diz assim, ó: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O que o contexto está falando aqui? Ele está falando aqui sobre um propósito, né? A maldição, ela não vai se manifestar sem que haja um propósito, sem que haja uma abertura, sem que haja uma porta aberta. E é interessante que quando a gente vai olhar para a raiz, né, do que aconteceu no Éden, a gente vai ver que depois que o homem peca, em Gênesis 3, é que maldição se manifesta sobre a terra. E uma das formas da maldição se manifestar são as doenças. Doença não se manifestou por causa da glória de Deus. Doença não se manifestou por causa da bondade de Deus. Doença não se manifestou por causa da santidade de Deus. Não, doença se manifestou como um reflexo, né, do homem ter se distanciado de Deus. Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Quantos lembram que quando Jesus estava sobre a terra, ele andou curando os homens e libertando pessoas? Não é verdade? É assim, irmãos? Eu me lembro lá em Atos capítulo 10, no verso 38, a palavra do Senhor diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então eu posso perceber algo aqui. Jesus, quando veio para a terra, ele veio implantar a cultura dos céus. Jesus, quando veio à terra,
ele veio manifestar os céus na terra. Então, se ele na terra andou curando, então a cultura dos céus não é doença. Amém, irmão? A cultura do céu, irmão, o modo de operação dos céus não é doença, não há doença no céu. Pelo contrário, o que há no céu é plenitude, o que há no céu é saúde. Olha o que a Bíblia fala aqui, por exemplo, em João, no capítulo 5. Vai lá comigo, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no verso 14. Esse é aquele momento aqui que Jesus cura um paralítico. É interessante aqui, no verso 14, ele diz assim, ó: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Olha que coisa. Jesus atrela a manifestação da doença ao pecado. Jesus conecta uma coisa a outra. Então, por essa expressão aqui, eu posso compartilhar com você, queridos, que aquele homem, ele se manteria são, ele se manteria na plenitude de Deus, na perfeita vontade de Deus, se ele não estivesse andando numa vida de pecado. Então, quando a gente olha para um versículo como esse, a gente consegue perceber que a doença, ela é uma consequência física do pecado. A doença, ela vem como um reflexo, um resultado, né, do pecado. Não é somente por causa de uma vida pecaminosa. É interessante esse ponto, porque quando eu olho para esse contexto aqui de João, eu percebo que Jesus, ele dá uma advertência a esse homem. Jesus, ele dá não somente uma advertência, ele dá uma luz a esse homem aqui. Ele fala assim: olha, não peque mais. Tenha cuidado de viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida sóbria, uma vida irrepreensível. Sabe, irmãos, eu não sei se você sabe, mas quando você anda em pecado, você está em pecado em alguma área, você abre porta para a doença se manifestar. E não são somente doenças sexuais. Porque às vezes quando pessoas estão metidas em pecados sexuais, doenças sexuais também podem se manifestar. Mas não somente essas. Podem se manifestar doenças que não têm a ver com contato físico. Agora, eu entendo aqui, olhando para esse contexto aqui de João, queridos, que no momento em que eu estou inserido na nova aliança, eu tenho acesso ao que Jesus providenciou para esse homem. Abre comigo aqui a sua Bíblia, nesse mesmo contexto aqui, vai para o verso 15. A gente leu o verso 14, vai no verso 15. Ele fala aqui, ó. Não, vai para Tiago, capítulo 5. Vai lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, no verso 15. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deixa eu compartilhar algo com você aqui, irmão. A gente lê esses 2 versículos aqui que falam sobre pecado. E eu não quero que você pense que toda doença que se manifestar hoje na sua vida é porque você pecou, não. Amém? Mas quero te falar uma coisa. O maior desafio que nós temos, nós que somos o povo da fé, é a gente colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida pessoal. Principalmente a gente que é ministro. A gente tem uma facilidade muito grande de orar por outras pessoas. Eu me encaixo nisso. Quantas vezes eu já orei por pessoas pelas mais diversas tipos de doença você pode imaginar. Mas muitas vezes, quando uma doença se manifesta, a primeira coisa que a gente tende a fazer é buscar uma medicação. Buscar um remédio, buscar um médico. Não é errado, como eu já falei, fazer isso. E queridos, olha, eu me lembro quando essas dores começaram a se manifestar. Eu me lembro logo no começo da minha caminhada com Cristo. Quando eu casei com Maísa, irmão, havia momentos que eu estava em casa e que eu não conseguia levantar ali pela manhã. Eu ficava deitado em cima da cama, eu colocava pressão sobre a minha cabeça por causa da enxaqueca que eu carreguei durante toda a minha vida, desde garoto. Quantas vezes, quando garoto, deixei de ir ao colégio porque eu estava com enxaqueca. Eu não aguentava nenhum tipo de barulho, eu vomitava ao longo do dia todo, era terrível aquele tipo de enxaqueca. Mas irmãos, eu vou te falar,
Quantas vezes, mesmo depois que eu fiz o rema, eu precisei tomar um Doril, tomar um Anador, tomar um remédio para enxaqueca. Por quê? Porque eu ainda não tinha fé suficiente para confessar a palavra e me sustentar na palavra que eu estava confessando. E às vezes, queridos, a gente pensa que a confissão da palavra é algo que vai se manifestar na hora que a gente confessa. E a manifestação nem sempre é na hora que a gente confessa. Quantas vezes eu preciso, lá em casa, exercer fé para alguma coisa que surge? Muitas vezes. Mas o segredo, irmãos, para nós, principalmente nós que pregamos a palavra, nós que estamos aqui, eu tenho a maior parte de vocês aqui como ministro, a maior parte de vocês aqui pregam aqui nesse púlpito aqui. Nós que estamos aqui, irmão, nessa noite, nós precisamos perceber e saber que essa palavra, ela não funciona somente na hora que a gente vai impor as mãos sobre os outros e manifestar a cura. Essa palavra funciona para cada um de nós. Amém, queridos? Quando eu olho para esse versículo aqui, ele fala assim, ó: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu não entendo que a gente deve sair falando abertamente sobre os pecados que a gente cometeu, não. Eu não vejo desse lado, não. Mas eu vejo que muitas vezes, queridos, vão haver pessoas diante da gente, são pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente tem apreço por elas, são líderes, são pastores na igreja local. Eu tenho aqui uma gama de pastores aqui, ministros que estão aqui na frente, são pessoas que eu confio. E se você que está aqui nessa noite tem algo como algo de estimação na sua vida, e você precisa se arrepender disso, você pode me procurar. Você pode procurar um dos meus pastores aqui e compartilhar. Você pode fazer cumprir aquilo que está nesse versículo aqui. Porque eu vou te falar, irmão, uma vida de pecado, ela não vai funcionar, não. Ela não vai obter, você não vai ter a plenitude de Deus na sua vida, não. Agora, quando eu falo aqui, como eu falei no começo, né? Eu não quero que você fique pensando que a doença que se manifesta somente porque você pecou. Mas eu quero que você entenda que o pecado gera doença, da mesma forma que o pecado gera morte. Amém, irmão? Aleluia. Aquele dia que eu peguei aquela caixa, vamos lá, vamos destrinchar algo aqui. No dia que eu peguei aquela caixa, que eu tive um desvio, sei lá, na lombar, quase que uma hérnia de disco ali, não foi porque eu estava no pecado, foi porque eu fiz um movimento de forma errada. Então eu percebo também que a doença também pode se manifestar por causa de uma atitude errada que você teve na sua vida. Uma alimentação errada, um exercício errado que você fez. Amém, querido? Então a doença pode chegar, não é? Às vezes as pessoas, elas andam comendo tudo de todo jeito e elas pensam que a conta nunca vai chegar. Um dia a conta chega, né? Eu uma vez estava conversando com uma pessoa da família, uma pessoa que não mora comigo, mas da família, e ela come, irmão, ela come o dia todo. Ela trabalha muito, mas come o dia todo. Ela vive comendo amendoim, ela come pipoca, né? Daqui a pouco é um monte de porcaria, confeito o dia todo. Eu cheguei para ela, eu falei assim: ô fulana, tu não sabe que essa conta um dia vai chegar, não? Essa conta um dia vai chegar, né? Então se você tem uma alimentação desregrada, um dia a conta pode chegar. Mas irmão, eu vou te falar, se tu se arrepender hoje, pedir perdão a Deus, Deus pode te curar. Amém, querido? Se você é diabético, porque você de alguma forma não atentou em alguma área da sua vida no passado, Deus pode curar você hoje. Amém? Deus pode curar você hoje, porque Deus cura diabetes também. Amém, querido? Agora, é interessante aqui, porque quando a Bíblia fala sobre doença, nós também entendemos que a doença também pode ser uma ferramenta do diabo para aprisionar pessoas. A gente não deve esquecer que João 10:10, a Bíblia diz, Jesus Cristo falando, ele falou assim: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Então a gente também não pode desprezar, queridos, que o ladrão, que é o diabo, ele também vem para destruir pessoas. E uma das formas que ele pode usar para destruir alguém é a doença. Eu me lembro quando Jesus, em determinado momento, ele estava em um determinado lugar, e ele se referiu a uma mulher, informando a todos que aquela mulher estava aprisionada num cativeiro do diabo. Queria que você abrisse comigo lá. Abre lá comigo aqui em Lucas, no capítulo 13, no verso 16. Aqui é aquele momento lá que
havia uma pessoa, uma mulher enferma. Eu queria, abre comigo no verso 10, Lucas 13, 10. Olha o que ele fala aqui, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha para cá, irmão. A Bíblia fala que essa mulher tinha 18 anos que estava encurvada. 18 anos, irmão, com a mesma enfermidade, com a mesma doença. Sabe que tem doenças que, porque já estão presentes na vida das pessoas há muito tempo, já se transformaram em algo de estimação. É algo que já está normal na sua presença. Você até diz que já é seu, né? A minha dor, né? A minha enxaqueca, a minha diabetes. Eu ouço pessoas falar aqui na igreja: a minha diabetes, pastor, já deu alta essa semana. Que conversa é essa, querido? Não é sua diabetes, não. Tira isso da sua boca. A minha dor. Que dor é sua? Que conversa é essa? Tira da sua boca isso, querido. Talvez porque algo já manifestou há muito tempo. Você já exerceu fé e ainda não conseguiu ser curado. Não estou dizendo que você está em pecado, não. Porque como eu já falei, nem toda doença vem por causa do pecado. Mas uma coisa é certa, irmão. Olha, eu vou te confessar algo aqui. Quantos sabem aqui que eu sou daltônico? Eu até usei a expressão errada agora, né? Eu nasci daltônico. Mas, irmão, esses dias eu estava estudando sobre isso e o Senhor falou comigo: eu quero curar você de daltonismo. Aí eu comecei a ver na história. Não conheço ninguém que foi curado de daltonismo. Mas eu vou lhe falar uma coisa: eu tenho exercido fé e conversa da palavra. E vai chegar um momento que eu vou olhar para você e vou dizer as cores da sua roupa. Por quê? Porque Deus não me fez daltônico. Aleluia. Eu deixei de falar. Eu falei agora porque errei. Mas deixei de falar, deixei de confessar. Não sou daltônico. Sabe, irmão, Deus me dá uma graça quando eu vou fazer o exame do Detran. Eu estou lá muitas vezes para ver aquelas luzes que acendem, né? E tal. Mas, meu irmão, quando eu olho lá, todas as vezes, eu nunca errei em nenhuma vez. Nunca errei. Às vezes quando vem a primeira luz que acende, aí quando eu falo, né? Eu percebo que eu erro. Aí o médico falou: quicou mesmo. Aí ele acende outra. Aí eu percebo a diferença de tonalidade. Aí eu já sei: essa aqui é amarela, essa aqui é verde, essa aqui é vermelha. Oh, aleluia. Eu nunca errei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isso não me incomoda, não me atrapalha, né? De vez em quando as pessoas antigamente, quando eu sabia que eu tinha isso, que cor era essa? Meu amigo, eu ficava com uma raiva tão grande no mundo, né? Vá para o raio que o parta. Eu não tenho mais esse problema. Mas não é porque eu não tenho esse problema que significa que esse problema deve permanecer na minha vida. Aleluia. Porque isso não é um bicho de estimação meu. Aleluia. Deus não me fez assim. Porque olha o que a palavra do Senhor fala aqui, ó. E veio ali uma mulher possessa. Sabe que às vezes tem coisas que a gente se acostuma. Esses dias eu fui a eu sou acompanhado por um oftalmologista já há muito tempo. E aí toda vez que eu ia nessa mulher lá, aí ela perguntava a minha idade. Qual é a tua idade? Eu disse: tanto. Daqui a pouco tu chega nos 40, vai começar a usar óculos. Aí daqui a pouco é mais adiante. Daqui a pouco tu chega nos 40, vai começar a usar óculos. Já estou com 42. Aí, quando foi esses dias, eu estava lá e eu estava compartilhando, né, que às vezes quando eu vou fazer olhar muito próximo assim, eu não consigo ver com perfeição. Ela disse: eu não disse que quando chegar nos 40 vai começar a usar óculos? Mas, sabe, irmão, não nada contra se você usar óculos, amém? Mas você pode crer para não usar mais. Aleluia. Alguém aqui já nasceu de óculos? Não, como eu estou falando, irmão, tem problema nenhum de você usar óculos não, amém? Eu estou exercendo fé para não usar. Amém, irmão? Eu estava lá no médico e esse agora foi um médico diferente. E ele estava falando lá: rapaz, ó, tem 42 anos, pode se preparar. Irmão, parece que já é uma cultura. Nada contra os médicos, amém? Mas a última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não vou me acostumar com isso, irmão. A gente tem que aprender a não se acostumar com as coisas que o povo nos dá.
Se alguém estiver dando algo para você que você não quer, o que é ruim, você recebe? Às vezes recebe. Peguei você, né? Às vezes recebe, sabe pelo quê? Por educação. Mas não, irmão, a gente recebe coisas por educação. Mas às vezes a gente está recebendo coisas que não servem para a gente nessa área por educação. Às vezes até um tá bom, doutor, já recebeu aquilo ali, já ficou aquilo ali para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu não estou também dizendo a você que quando o médico falar alguma coisa contra a palavra, você em contrapartida dê uma rajada de Bíblia em cima dele, não, amém? Mas você pode dizer, mas já faz isso. Mas é quando o médico vem falar alguma coisa, ela já uma rajada de Bíblia. Não, doutor, a palavra de Deus diz que eu sou curado, e isso, começa a falar. Mas é a forma dela de fazer. Eu não faço isso. Eu também não digo que está bom, doutor. Eu faço assim, E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Oxente, peraí, irmão, olha como isso aqui é libertador. Jesus chama a mulher, e ele não fala que a mulher está livre do pecado. Ele fala para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Então, só nesse versículo aqui a gente já pode perceber que a enfermidade era uma prisão. Era algo que aprisionava ela. Irmão, não venha me dizer que ter dor no joelho é bênção, porque não é não. Dor na coluna é bênção, porque não é não. Dor de cabeça é bênção, porque não é não, irmão. Sabe, doenças que estão se manifestando no corpo das pessoas. Gripe. Esse vírus aí que está vindo. Febre desgraçada. É bênção? É não, querido. Não é não. E eu me lembro que alguém essa semana me falou: eita, o senhor vai começar a dar aula segunda-feira no Rema, né? Não, irmão, segunda-feira eu já estou zero já. Aí ele fala aqui, ó. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? É interessante aqui essa passagem, porque na Bíblia Revista Atualizada, a palavra que foi traduzida aqui foi cativeiro. Na Bíblia Revista Corrigida foi usada a palavra prisão. Na Bíblia Nova Tradução na linguagem literal foi usada a palavra acorrentar. Na Bíblia King James foi usada a palavra escravidão. E essas mesmas palavras são usadas para descrever a doença. A doença, na visão de Deus, é cativeiro, é prisão. A doença, na visão de Deus, é acorrentar, é escravizar. Ora, a Bíblia diz que Cristo nos libertou, irmãos. A liberdade que temos não é uma liberdade somente de poder pular e dançar. A liberdade que temos não é uma liberdade somente do pecado. A liberdade que temos, irmão, é uma liberdade que nos alcança também no nosso corpo. Porque Isaías capítulo 53, a palavra do Senhor diz no verso 4. É interessante porque quando você olha em Isaías fala de uma forma profética, apontando para o que iria acontecer conosco hoje. Abra lá comigo a sua Bíblia, em Isaías 53, 4. Ele fala assim, ó: certamente, irmão, a palavra certamente deixa dúvida? Não. Certamente aqui é a mesma palavra que foi usada em Gênesis, quando Deus disse ao homem: se você comer, certamente morrerás. Então o homem comeu e morreu. Então, certamente aqui vem em clima de sentença.
Quando Deus usa a boca de Isaías para falar certamente, Deus está sentenciando algo. Deus está determinando que seja da forma como Ele estava dizendo. E Ele falou assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe por que foi que Jesus foi moído no corpo? Sabe por que Ele foi traspassado? Sabe por que você vai ver que Ele foi desfigurado? Se você ler Isaías, vai falar sobre isso. A palavra de Deus diz, irmão, que Ele não tinha formosura. Diz que Ele estava tão desfigurado que se quem olhava para o corpo dele, não havia beleza ali. E não se refere porque quando a Bíblia fala que não havia formosura, que não havia beleza, não era porque ele era um judeu, filho de um carpinteiro, não. É porque ele recebeu em si mesmo, no seu próprio corpo, irmão, a sua doença, a minha doença, Ele recebeu sobre Ele, estava sobre Ele. Mateus, lá quando escreve sobre isso, no capítulo 8, no verso 17, abre lá comigo também, Mateus 8, 17. Ele fala também a mesma coisa. Ele fala assim, ó: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha que coisa. É interessante porque quando Mateus escreve aqui, Mateus escreve fazendo menção ao que Isaías fala. Agora, vamos lá. Um momento a gente tem Isaías proclamando, profetizando o que iria acontecer. Em outro momento, nós vemos Mateus olhando para a profecia de Isaías e falando assim: se cumpre agora. É por isso que ele fala aqui, ó: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Agora, é interessante, né? Por que é que o versículo 17 existe? Sabe por que existe? Porque há o versículo 16. Abre comigo o 16. Volta aí, pessoal. Mateus 8, 16. Aí ele fala assim, ó: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Irmão, Jesus não deixou diante dele nenhum doente. Todos que se achegavam diante dele com fé recebiam cura, recebiam saúde, recebiam provisão de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Jesus, Ele é a provisão de Deus para todo aquele que crê. Vamos lá. A Bíblia fala que Deus coloca diante de nós uma mesa, não é assim? E essa mesa é a mesa da provisão. Nós temos aqui uma mesa hoje à noite. É a mesa da ceia. Quantos sabem que nessa mesa aqui há provisão? E eu vou te garantir uma coisa: aqui há provisão de cura, aqui há provisão de saúde. Ao participar da ceia hoje à noite, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu quero que você saiba hoje à noite, há provisão de saúde, há provisão de cura para se manifestar na sua vida. E não é somente para as doenças que são visíveis, não. É também para aquelas que as pessoas não conseguem ver. É para aquelas que estão no seu corpo e os sintomas só você sabe que são. Essas também Deus pode curar. Sabe qual é o segredo? É não se conformar. A gente tem que ver uma vida conformado, irmão. Tudo aquilo que você se conforma se torna aceitável na sua presença. Se você se conforma com alguma doença que se manifestou, com alguma enfermidade que se manifestou, se torna confortável na sua presença, significa nunca vai sair. Então deixa de falar que isso é teu. Abre a tua boca a partir de hoje e você não vai dizer mais que isso é meu. A minha dor, não é a sua dor. Meu câncer. Sabe quando você vai para um hospital e você vai orar pelos enfermos lá? É interessante porque na época do Covid eu ouvi muito isso das pessoas daqui da igreja que trabalham em hospitais. Sabe o que se falava? Muitas vezes quando chegava uma pessoa que estava ali naquele leito, né, naquela enfermaria ou naquele quarto, muitas vezes eles já sabiam aqueles que iriam morrer e os que não iriam. Não era somente por causa dos sintomas que eles carregavam, mas eles diziam que a forma como eles reagiam à doença era muito importante. Você vê que as pessoas elas se abalaram emocionalmente logo, rapidamente. A mídia abalou o emocional das pessoas.
A mídia trouxe a doença como sendo algo que você não consegue resistir. Se pegar, vai morrer. Foi isso que a mídia falava. Então as pessoas chegavam no hospital já com medo. Então o medo, ele paralisava a fé. O medo abria uma porta para o diabo entrar, se estabelecer e levar a pessoa. Eu vou te falar, queridos, se há algum diagnóstico na sua casa, não permita que o medo chegue. Se levante hoje à noite para dizer: na minha vida não, na minha vida não. Eu fui acompanhar uma pessoa um dia desse que teve um diagnóstico de esteatose hepática. E o médico falou para essa pessoa, ela falou assim: olha, isso aí é morte, viu? Isso aí, ó, já era, acabou, não tem mais o que fazer. E eu ouvi a pessoa levantar a voz e dizer assim: eu repreendo a sua palavra, doutor, porque eu tenho um Deus que cura. Aleluia. E aí foi no outro médico. Quando o outro médico chegou, que olhou o exame, olhou o primeiro, olhou o segundo: rapaz, ó, eu estou vendo aqui, viu? Isso aqui, ó, tem jeito, vamos trabalhar isso aqui para melhorar isso aqui. Quer dizer, o primeiro diagnóstico era de desgraça. O segundo diagnóstico é: há uma luz no final do túnel. Qual é o diagnóstico que você vai ficar hoje à noite? Eu vou dizer a você, irmão, nem com um nem com o outro, fique com a palavra. Agora faça o certo, amém? Aleluia, faça o certo. Agora é interessante aqui, porque olha o que a Bíblia fala. Você lembra de um homem chamado Jó? Você lembra de Jó? Qual você lembra de Jó? Algumas pessoas pensam que quem feriu Jó foi Deus, mas não foi. Abra comigo a sua Bíblia aqui em Jó, no capítulo 2, no verso 7. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Jó 2:7. Diz assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da... Vamos lá, pessoal, até o alto da... Quem foi que feriu? Foi o diabo, meu irmão. Não foi Deus que feriu, não. Foi o diabo. Ô pastor, e agora? Eu estava pensando que era Deus, pastor, que estava me provando com essa doença. Sabe, irmão, qual é a forma que Deus vai ensinar a você? Deus vai ensinar a você por meio da palavra dEle. É a palavra dEle que traz instrução para a sua vida. Aleluia. Agora, eu quero que você perceba algo aqui. Ora, se é o diabo que coloca a doença, então se é o diabo que é o meu opositor, Deus não é o meu opositor. Se o diabo está contra mim, eu tenho alguém que é comigo, que é mais forte do que o diabo. É o que a palavra do Senhor fala, né? Se Deus é conosco, quem é contra a gente? Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Eu tenho aquele que é maior, que é por mim, que já me enviou a sua palavra. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. No livro de João capítulo 1, a palavra do Senhor fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas lá na frente, a palavra de Deus também fala que esse mesmo verbo, ele tabernaculou, ele veio em forma de homem. E esse mesmo verbo que era a palavra, foi enviado para quê? Para me salvar, para me curar, para me resgatar. Agora, a gente pensa, irmão, que Deus só se mostra como um Deus que sara no Novo Testamento, mas não é. Deus é um Deus que sara desde o Antigo Testamento. Abre comigo a sua Bíblia aqui. Eu queria que você visse aqui em alguns momentos. Aleluia. Aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, no verso 26. Eu até entendo que esse versículo aqui, ele vai trazer aqui uma palavra que alguém pode dizer assim: oxe pastor, mas aqui está dizendo algo aqui. Vamos lá. Êxodo 15, 26. Ele diz assim, ó: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te... Irmão, se a gente for levar esse versículo aqui ao pé da letra, a gente vai dizer que Deus é duas caras. Por quê? Porque no momento ele está falando que enviou enfermidade sobre os egípcios. No outro momento ele está falando que está sarando o povo. Então quem é Deus? O que envia enfermidade ou o que sara? Eu começo a perceber aqui que a maior percepção que a gente tem que ter nesse versículo aqui é o que nós vamos chamar de obediência. Porque o versículo aqui, ele não coloca o foco na fonte da doença.
O versículo coloca o foco principalmente na obediência. Amém? É o que ele fala aqui, ó. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e o fizeres reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, então isso significa o quê? Existe uma posição de retidão que eu me coloco diante de Deus. Existe uma posição de obediência que eu me coloco diante de Deus. Toda posição de obediência, toda submissão a essa obediência me traz a manifestação da bênção de Deus. Mas uma vez que eu estou fora dessa posição, eu abro porta, como a gente já aprendeu, para o diabo, que é o meu adversário, me matar e me destruir. Porque a própria Bíblia diz que o diabo, ele é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Então, o que o contexto aqui está falando é sobre posição da obediência. A gente já foi colocado nessa posição da obediência. Agora, o meu foco aqui é no fim do versículo aqui, ó. Ele fala assim, ó: pois eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus, desde o Antigo Testamento, já se apresenta como Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que dá saúde, o Deus que não quer ver você no leito, o Deus que não quer ver você enfermo, o Deus que não quer ver você doente, o Deus que tem prazer em ver que os seus filhos andam, na verdade, cheios de vida, cheios de dinheiro. Quando eu falo dinheiro, você dá um amém, né? Aleluia. Mas esse é o Deus que nós servimos. Agora, é interessante, né? Vai comigo para o último versículo aqui da noite. Aqui, por favor, abre comigo aqui em Marcos, no capítulo 16, no verso 17. Não vai ser outro versículo da noite não, eu tenho ali ainda um tempinho. Vamos lá. Ele fala aqui, ó: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Oxe, então isso significa, irmão, que o mesmo Deus que era o autor da cura no Antigo Testamento, hoje vem no Novo Testamento dizendo assim: olha, a partir de agora, a minha cura vai se manifestar através de você. Deus se apresenta lá naquele contexto lá, como eu sou o Deus que sara. O homem se mantinha obediente, ele vinha lá e estava disposto a sarar. No Novo Testamento, como é que ele faz? Ele fala assim: olha, eu ungi você, sabe para quê? Para curar e para sarar. Ora, se há uma unção para curar e para sarar na minha vida, então isso significa que aquilo pelo qual eu sou intermédio para favorecer alguém, então está presente na minha vida também. Eu vou falar de novo, tá? Lê de novo o versículo aqui, ó: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é aqueles que têm unção para crer, é aqueles que creem. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão... Ora, eles ficarão curados, por quê? Porque há alguém que crê, não é assim? É o que ele fala no começo. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ora, se a Bíblia fala que se eu tiver fé e eu crer, eu posso impor as mãos e curar alguém, então a mesma fé para impor as mãos e curar é a mesma fé que eu preciso ter para eu mesmo receber. Para mim mesmo receber. Para que eu mesmo receba. Então não é somente o fato da gente sair por aí pregando a palavra, ou vir aqui no culto como esse, como ministro, e impor as mãos sobre alguém. Não, a mesma cura que está disponível para aqueles que vão receber a imposição de mãos, está disponível também para aqueles que impõem as mãos. Então eu posso receber saúde, eu posso receber cura. Aleluia. Cura não é somente para os ministros da igreja. Cura é para aquele que crê. Saúde divina é para aquele que crê. Se você crê, nem doente você vai ficar. Poucos amém. Eu vou repetir de novo. Se você crê, nem doente você vai ficar. Amém. Aleluia. Irmão, há uma mesa aqui diante de nós. É o que eu mais tenho falado nos cultos de ceia. O culto da ceia, queridos, ele não é somente uma ordenança do Senhor. Não é somente o memorial do Senhor. Não é somente o culto que a gente vem para a igreja e a gente toma um suco de uva e come um pedaço de pão.
Porque eu disse não é somente com relação a isso, porque a gente também faz isso. Não, o culto da ceia, queridos, é também um culto onde há disponibilidade de um poder para provocar algo na sua vida. O culto da ceia é também um momento em que Deus lembra a você que tudo que Ele providenciou na cruz do Calvário já pertence a você. Porque a minha Bíblia diz, irmão, que Ele já me deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Então não tem essa de você aceitar a doença na sua casa. Eu me lembro quando garoto, irmão, eu peguei conjuntivite 2 ou 3 vezes. Naquela época eu queria pegar. Sabe por quê? Porque quando pegava eu ficava em casa, não ia para o colégio. Oh, aleluia! Aleluia! Peguei catapora uma vez só. Que pena que não peguei mais catapora. Mas, irmão, quando a gente é menino, a gente deixa ficar doente porque não quer ir para o colégio. Mas a gente não é mais menino. Já passou o tempo de menino, amém? Eu conheço pessoas que desejam ficar doentes para que outras tenham pena dela. E isso é terrível, querido. É terrível você precisar ficar esperando a ligação de alguém porque alguém tem pena de você. Aleluia. Isso não é de Deus, não. Eu ouvi esses dias uma outra pessoa falar: a minha pressão alta. Não, você não tem pressão alta. Não estou dizendo que você deixe de tomar o remédio, não, amém? A Bíblia diz: aquele que tem fé tenha para si mesmo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você precisa mudar a sua confissão. Olhe para o irmão do seu lado, futuque ele assim. Futuque de novo. Diga assim: mude a sua confissão. Mude a sua confissão. Aleluia. O que dirá aquelas pessoas que... Você já viu aquelas pessoas que têm um rio de remédio em casa? Tem remédio para tudo, irmão. Ixi, meu Deus do céu. Já conhece alguém? Tu conhece alguém assim? Levanta a sua mão. Eu conheço. Meu Deus do céu. Tem remédio para tudo. Nós temos remédio para tudo. Sabe qual é? A palavra. Aleluia. Sabe o que, queridos? A primeira coisa que você tem que fazer é confessar a palavra. Eu não vou falar aqui não, mas tem algumas coisas no meu corpo que eu estou confessando a palavra. Mas não vai fazer como... Vou contar uma coisa que eu fiz aqui, para você rir um pouquinho. Uma vez eu estava diante do espelho. Não tem nada a ver com doença não, amém? Estava diante do espelho e começaram a aparecer alguns cabelos brancos no meu... Aí eu comecei a olhar para o espelho e comecei a dizer: cabelo branco em nome de Jesus, saia da minha cabeça. Eu passei até um tempo exercendo fé para não ter cabelo branco. Mas aí, queridos, eu percebi uma coisa: não tem sentido isso. Ou tem? As mulheres que o digam, né, irmão? Oh, aleluia. Aí a minha mulher começou a dizer assim: rapaz, você fica mais charmoso de cabelinho branco, grisalhinho assim. Oh, aleluia. Aí eu acho que a palavra dela me fez me conformar com os cabelos brancos que estavam aparecendo ao redor da cabeça. Mas veja aqui uma palavra o que vale, não é? Porque uma palavra nos faz ficar conformados com algo. Às vezes, pode não ser o cabelo branco que você ouviu uma palavra e se conformou. Pode ser que alguém falou para você: ah, fica tranquilo, é a idade. A idade? A idade? A idade? Não. Eu não acredito que seja a idade. Sabe o que eu acredito? Vou finalizar o Ministério de Música, pode vir. Eu tinha muita coisa para falar ainda, mas não dá mais não tempo. Eu ia falar sobre as fontes do poder de Deus, eu ia falar sobre a autoridade que nós temos. Acho que deu para você entender um pouco da pregação de hoje à noite. Sabe, irmão, a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Se você permitir que essa historiazinha de a idade que está chegando nos seus ouvidos, se ela vingar, vixe, tu não imagina a quantidade de doença que vai se manifestar, não. Se eu fosse você, eu mudava isso hoje. E aquelas doenças que são de família?
Um dia desse eu estava meditando sobre isso. Minha avó, mãe de meu pai, morreu com câncer no estômago. Meu pai morreu com câncer no estômago. Aí eu ouvi o médico dizer, eu e mais as minhas irmãs que estavam na hora, se a sua avó morreu disso, seu pai morreu disso, algum de vocês três vai morrer disso também. Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, aí vem aquele momento, quem vai levantar a mão? Aleluia. Aí vem logo o dedinho assim, né? Eu vou morrer ela, eu não. Não é porque sua avó, seu pai ou sua mãe morreu de alguma coisa que ia ter que acontecer com você também, não. Manda isso pro inferno, meu irmão. Eu olhei pro doutor e disse, doutor, isso acabou no meu pai, porque em mim isso não vai chegar não. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Aí o diabo de vez em quando lembra, ó. Aí o que acontece? Qual é a resposta? Pai, a tua palavra diz, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu fui curado, pai. Ei, se a tua mãe tem uma doença, teu pai teve uma doença, teus avós tiveram, eu vou te falar uma coisa, ficou nele, porque na tua vida não tem que chegar isso não. Declara a palavra. Meu pai usou óculos, minha mãe usou óculos. Quem disse que eu tenho que usar óculos? Eu cheguei um dia desse, minha irmã, você quem é não, mas porque minhas irmãs são sentidas que só, meu Deus do céu. Quando eu falo alguma coisa no público, eu não sei como elas ficam sabendo. Como eu tenho duas, né? Não tem como ninguém saber. Aí falou lá, estava falando disso. Aí eu disse, não, eu não vou usar óculos não. Aí ela disse, você vai usar sim, porque pai usava, mãe também. Que conversa é essa, irmão? Não, querido, parou em você, nem vai chegar em você. Sabe por quê? Porque a justa semente está sobre você, irmão. A sua ascendência nem é natural. Sabe qual é a sua ascendência? É espiritual. Obrigado, Pai. Hoje à noite, Senhor, os diáconos podem vir. Hoje à noite, Pai, ao tomarmos desse cálice, ao comermos desse pão, Pai, nós iremos receber saúde divina no nosso corpo. Iremos receber cura no nosso corpo, em nome de Jesus, Pai. Eu me levanto nessa noite, Senhor, contra toda e qualquer doença de estimação que por um motivo ou por outro tenha estabelecido no corpo dos meus irmãos. Eu quero declarar agora, Pai, o teu poder que sara e que cura, trazendo, Pai, resposta, Senhor, evidente, Senhor, manifesta, Senhor, aleluia, de saúde no nosso corpo, de cura, Pai, no nosso corpo. Eu quero declarar, Pai, que esses elementos aqui estão ungidos nessa noite, não somente pela minha oração, pela minha confissão, mas porque assim disse a sua palavra, que verdadeiramente Cristo levou sobre si, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, Pai. Muito obrigado, porque hoje à noite é noite de cura, é noite de saúde, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por isso, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero saber se há alguém no nosso meio que ouviu essa palavra, mas que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui nessa noite, você veio para esse culto, para essa igreja aqui, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer a você, Deus tem algo na sua vida. Ele tem um plano para você. Ele quer salvar você. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero que você levante a sua mão agora, porque eu vou orar por você. Alguém nessa noite quer receber Jesus como seu Salvador? Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Nós temos alguém? Aleluia! Temos alguém? Glória a Deus. Olha, se você está aqui nessa noite, mesmo que você seja de outra igreja, se você entregou a sua vida a Jesus já, você pode cear com a gente, tá? Amém? Então, Deus é bom, já está abençoado. Vocês podem distribuir, meus irmãos. Muito obrigado.